O Balanço Geral de hoje começa com imagens do Fórum de Londrina. Está sendo realizado neste momento o Tribunal do Júri do homem que é apontado pelo Ministério Público e pela Justiça, está sentado no banco dos réus como autor de um crime bárbaro em Londrina. O crime que teve muita repercussão e que a gente vai falar na edição de hoje. É o destaque do repórter Wesley Lemos. Wesley, boa tarde para você. Relembra pra gente que caso é esse? Boa tarde, Parra. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Movimentação intensa aqui no Fórum Criminal de Londrina, que fica na Avenida Tiradentes. O Sandro Machado chegou aqui por volta das 8h30 da manhã para sentar no banco dos réus. Ele é o padrasto, então, da Sara Emanuele, que morreu aos 9 anos de idade. Ele teria cometido este crime, teria matado esta criança e, além disso, Parra, uma informação muito chocante, ele teria, inclusive, estuprado esta criança antes de cometer este crime. Ele está sendo julgado hoje, está preso desde a época do crime, que foi em julho de 2019, quando o corpo da criança foi encontrado na zona leste de Londrina. Aqui em frente ao Fórum Criminal, nas imagens do Leandro Piva, vocês vão conferir, então, um protesto que está acontecendo neste momento, comandado pelo Néias, que está comandando, então, este protesto aqui em frente ao Fórum de Londrina. Hoje, neste julgamento, já prestaram depoimentos algumas testemunhas, inclusive a mãe da pequena Sara já prestou depoimento por videoconferência. E daqui a pouco nós vamos trazer todos os detalhes sobre este julgamento, o Tribunal do Júri que está acontecendo aqui no Fórum Criminal. É notícia ao vivo aqui no BG. Impactante essa imagem, hein? Impactante essa imagem. Ali um colchão, um ursinho, lápis de cor, aquarela desenhada no chão, amarelinha. Rapaz, impactante isso. A gente espera que justiça seja feita nesta terça-feira. Obrigado, viu, Wesley, Leandro Piva? Os meninos estão de plantão em frente ao Fórum, 11h51. Vamos lá para o nosso Tribunal do Júri. A gente está acompanhando hoje o caso Sara. É um caso muito triste, registrado em Londrina há cerca de 3 anos, onde o padrasto foi apontado pela polícia e pelo Ministério Público como autor de um crime bárbaro. Ele teria estuprado e matado a menina de 9 anos, enteada, e escondeu o corpo ali numa mata, próximo de casa, na zona leste de Londrina. O Wesley Lemos e o Leandro Piva estão em frente ao Fórum de Londrina, acompanhando esse julgamento. Começou cedo por aí os trabalhos, Wesley? É um dos casos mais graves de Londrina registrados até hoje. Parri está sendo julgado. Então, hoje, o corpo da pequena Sara foi encontrado em julho de 2019. Neste momento, o júri está acontecendo. Então, o Tribunal do Júri, sentado no banco dos réus, está o Sandro Machado, ele que é o padrasto, então, dessa criança e teria cometido esse crime tão cruel que deixou a população na zona leste de Londrina chocada. Algumas testemunhas já foram ouvidas, a expectativa é que mais de 15 pessoas, então, prestem depoimento hoje no Tribunal do Júri. Inclusive, a mãe da pequena Sara já prestou depoimento e daqui a pouco nós vamos trazer detalhes do que ela disse, então, em depoimento no Tribunal do Júri. Neste momento, o Néias, então, o Observatório de Feminicídios de Londrina, está realizando um protesto aqui em frente ao Tribunal do Júri. As pessoas que fazem parte, então, do Néias estão por aqui e a artista, então, Amanda Ferreira, uma artista plástica que também faz parte do Néias, preparou esse protesto em frente ao fórum para chamar a atenção das pessoas que passam por aqui. Um colchão com alguns brinquedos e o nome de algumas crianças que já foram vítimas de crimes parecidos aqui no Brasil. O caso aconteceu em julho de 2019 e uma informação muito chocante, viu, Parra, que o homem teria inclusive dado R$5 para essa criança depois dos abusos sexuais para evitar que ela contasse as situações para a mãe. Como faz um tempinho, nós preparamos uma reportagem completa, recontando este caso, lembrando tudo o que aconteceu agora aqui no Balanço Geral. Quase 4 anos depois, um dos crimes mais chocantes de Londrina deverá ter um desfecho. Preso desde a época da morte, Sandro Machado, hoje com 29 anos, será julgado pela morte da enteada Sara Emanuele da Silva, de 9 anos. O corpo da criança foi encontrado em julho de 2019 numa mata perto da casa onde morava com a família. A investigação apontou que o homem abusou sexualmente da menina e ainda teria dado R$5 para ela não contar à mãe. Mas a garota disse que falaria e acabou assassinada. 2 crimes de estupro de vulnerável, majorado pela condição de padrasto e também pelo crime de feminicídio. Sandro foi visto entrando com a criança no fundo de vale e
e, na sequência, saindo sozinho, com as roupas sujas. Até a descoberta do crime, teve a frieza de registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento de Sara. Após a história ser descoberta, ele confessou em depoimento a crueldade. Eu estava naquele exército de corrida da droga já. Aí eu fui e fiz essa loucura de matar. Tá, então o senhor estuprou, aí o senhor ficou preocupado que ela falasse para a mãe, aí o senhor resolveu matar, foi isso? Laudo do Instituto Médico Legal indicou que a criança já tinha sofrido outras violências antes do dia que foi esganada e morta pelo padrasto. Eu sinto muita falta dela e tem às vezes que eu vejo dela me chamando na porta. A mãe de Sara, que tem 2 filhos com Sandro, se mudou para o estado de São Paulo para tentar amenizar a dor de perder a criança. O tribunal do júri de Sandro Machado deveria ter acontecido no 2º semestre do ano passado, mas a defesa conseguiu adiamento. Sem novas manobras, ele sentará no banco dos réus nesta terça-feira e será julgado pelos crimes de feminicídio e estupro de vulnerável. Se for condenado, pode pegar até 40 anos de prisão. O caso corre em segredo de justiça. Não tem como não ser ele, tá? Então ele já assumiu a autoria. Quanto à materialidade, nós não precisamos nem entrar a fundo quanto à materialidade, né? O cadáver da vítima está lá, os laudos periciais que estão sendo apostados ao processo revelam que realmente houve tudo o que a denúncia está sustentando, né? E nós, como assistente de acusação, estamos como auxiliar da Justiça, auxiliar do Ministério Público, para que todas as etapas, não somente do lado da acusação, mas também que todo o trâmite processual seja resguardado também por parte da defesa. Como o doutor falou, né? Tem a materialidade, tem a confissão dele, agora a gente precisa saber qual vai ser o tamanho da pena e que seja realmente justiça feita nesse caso. O Wesley segue ao vivo comigo. Me chamou a atenção, Wesley, quando você falou do protesto aí na frente, de outros nomes colocados ali naquele colchão. Infelizmente não é um caso isolado esse da Sara, tem outros, inclusive aqui da nossa região. Infelizmente, viu, Parra? No colchão, então, tem diversos nomes, ali também as idades dessas vítimas, né? Nós conseguimos perceber alguns nomes: Evelyn Gabriele, 16 anos, Eduarda, 13 anos, em Rolândia, que é aquele caso que chamou tanto a atenção, né? Que o pai, inclusive, teria enterrado o corpo da própria filha no quintal de casa, e outros nomes que são relatados, então, neste colchão. Inclusive o nome da Sara, né? Que tinha apenas 9 anos de idade, ela foi morta em julho de 2019, na zona leste de Londrina. O julgamento começou hoje pela manhã, por volta das 9 horas da manhã, e inclusive a mãe dela já prestou depoimento. Nós vamos conversar agora, viu, Parra, com a Silvana Mariano, que é do NEAS, o Observatório de Feminicídios de Londrina. Ela estava dentro do Tribunal do Júri acompanhando toda essa movimentação e vai contar para nós como está neste momento. Silvana, uma boa tarde para você. Um dia muito difícil na história do Tribunal do Crime de Londrina, mas o que você percebeu lá dentro, inclusive a mãe dela já prestou depoimento, foi um depoimento muito emocionado. Uma boa tarde. Boa tarde. É uma situação bastante tensa no júri, né? Porque estamos falando de uma vítima de feminicídio com 9 anos de idade. A mãe da Sara foi a primeira a ser ouvida por videoconferência, né? Isso foi impactante para o júri, ela estava emocionada, foi o depoimento mais longo nesta manhã. O que ela relatou nesse depoimento, tem algo que você pode passar para nós? Ela falou do histórico dessa vivência em família, ainda com algumas dificuldades de reconhecer situações de violência doméstica que já se constituía na convivência da família, e falou das circunstâncias, em especial daquele sábado, que foi o dia em que Sandro teria saído com Sara de casa, né, o dado momento em que ela percebe que já teria se passado muito tempo e inicia
a busca por Sara, então ela relatou mais particularmente essas angústias daquele sábado e daquele domingo. Ela não teria desconfiança do Sandro durante esse período, até que as coisas vieram à tona no domingo, após terem a vizinhança, né, ter encontrado o corpo de Sara no fundo de vale, a prisão dele, e ela teria presenciado o primeiro momento em que ele confessou o crime. Vocês acompanham esse caso desde o começo, hoje um protesto realizado aqui no fórum, qual a sua avaliação sobre isso? Nós queremos dar visibilidade para a violência que acontece em particular com crianças e adolescentes e lembrar que esse tipo de violência de uma sociedade machista, patriarcal, sexista, violenta, como é a sociedade brasileira, né, atinge meninas e mulheres nas mais diferentes idades. Isso já é difícil. Dar visibilidade para isso quando a vítima é uma mulher, né, é muito mais difícil quando a vítima é criança ou adolescente, porque essas vítimas geralmente não têm crédito para suas palavras, né? Então, assim nós estamos trazendo um rol de diferentes vítimas em diferentes períodos históricos do Brasil, diferentes partes do Brasil, para dizer, nós estamos diante de um problema que é sistêmico, que é estrutural. Nós, como sociedade, precisamos produzir mudanças que evitem esse tipo de crime e o Estado precisa dar a resposta justa e adequada quando uma atrocidade como essa ocorre. Infelizmente, então, não é um caso isolado, você disse em mudanças, né? Quais seriam essas mudanças na visão de vocês que acompanham esses casos de perto? Talvez o primeiro ponto seja o próprio respeito, né, às meninas e mulheres, né? Temos uma cultura em que concebe o homem como superior, né? O homem com capacidade de mando, né? Várias formas que dão recados para nós mulheres como se tivéssemos o dever de atender vontades dos homens, interesses dos homens, desejos dos homens, né? Toda essa forma de comando que coloca a nós mulheres como vítima, né? E os homens praticam violência contra as mulheres simplesmente porque eles entendem que podem. Então aparecem constantemente argumentos, por exemplo, sobre o uso de drogas. Pode ser que apareça no julgamento de hoje e nós precisamos dizer, droga não é causa de violência contra a mulher, droga não produz feminicídio. É o fato de que esses homens se sentem com poder de mandar e desmandar sobre a vida de mulheres e meninas. Muito obrigado a Silvana Mariano, então, que é do NEAS, Observatório de Feminicídios de Londrina. Inclusive um relato muito importante, né, Parra? A visão de uma pessoa que acompanha de perto casos como esse e ela falando sobre essas mudanças que são tão importantes neste momento. A Sara, de apenas 9 anos, morreu em julho de 2019. E hoje é um dia muito importante também para a família dela, a mãe dela, que já prestou depoimento. Tem outros 2 filhos que são filhos do Sandro e ela está também acompanhando de perto e esperando por justiça. Mais cedo nós conversamos com o assistente de acusação, o advogado que representa a família da pequena Sara. O advogado de defesa do réu preferiu não gravar a entrevista até este momento, mas nós preparamos uma reportagem completa que vamos assistir agora. Sandro Machado chegou ao fórum escoltado na viatura do Departamento Penitenciário do Paraná. Ele está preso há mais de 3 anos e será julgado no banco dos réus. Diante de um crime que chocou os moradores da Zona Leste de Londrina, o advogado que representa a família da pequena Sara espera por uma pena pesada ao final da sessão. Nós acreditamos que uma pena há mais de 20 anos, né, de condenação, mas é muito complicado porque, né, nós precisamos adentrar o plenário, nós não temos ainda acesso ao que a defesa vai defender, né? Então, mas o Ministério Público está atento, o Poder Judiciário está atento e demonstrar, né, para dar uma resposta satisfatória para a população de que crimes como esse não podem e não devem nunca ficar impunes. O corpo de Sara Manoele da Silva, de 9 anos, foi encontrado em julho de 2019. A investigação da polícia apontou que antes do assassinato, a criança tinha sido estuprada pelo padrasto. No julgamento, a defesa dele deve tentar confrontar esta versão.
assumiu a autoria, só que agora ele está negando a questão do estupro. Na denúncia apresentada pelo Ministério Público, a acusação que Sandro teria dado R$5 à menina para não contar à mãe sobre os abusos sexuais pode elevar a pena. A questão dos R$5 foi para que ela não contasse para a mãe dela. Ela falou que não, que dessa vez ela iria contar e que por essas circunstâncias é que levaram ele, acredito que por medo, alguma coisa assim, fizesse essa brutalidade com a menor. Mais de 15 testemunhas serão ouvidas no Tribunal do Júri. São pessoas arroladas pela defesa do réu, assistente de acusação e o Ministério Público. A mãe de Sara se mudou para São Paulo e não tem condições financeiras de vir até o Fórum de Londrina. Ela vai participar por videochamada. Nós tentamos falar com a defesa do réu, mas o advogado disse que só vai se pronunciar ao fim do julgamento. O júri deve passar de 10 horas de duração e, ao final, o que a família de Sara espera é por justiça. Muito triste, muito abalada e aguardando que, enfim, chegue, né? Essa lamúria toda, esse calvário que vem enfrentando, né, a família da vítima, e que nós aguardamos, sem sombra de dúvidas, que daremos, o trabalho vai ser feito a contento e daremos uma resposta satisfativa à sociedade londrinense e todo o nosso Paraná. 14. A nossa equipe está acompanhando desde cedo o julgamento do homem que, segundo a polícia e o Ministério Público, tirou a vida da Sara. Com requintes de crueldade, ele acabou estuprando a própria enteada e depois assassinou. Jogou o corpo numa mata que foi encontrado. Isso foi em 2019 aqui na cidade. O Wesley está acompanhando, inclusive já mostrou para a gente ao vivo um protesto em frente ao fórum. Muito forte o protesto. Afinal de contas, Wesley, é apenas mais um caso entre tantos outros tristes aqui no nosso país, né? E esse protesto chamou a atenção de todos que passaram aqui pela Avenida Tiradentes, viu, Par? Muitas pessoas perguntando para nós o que estava acontecendo ao ver aquela cena, então, com um colchão com vários nomes no lençol e também alguns brinquedos por ali. Já tinha indícios, então, que era um júri envolvendo um crime com vítima criança. E isso mesmo que está acontecendo. O júri, então, faz um intervalo para o almoço, deve retomar os trabalhos nos próximos minutos. E, inclusive, ainda hoje, outras testemunhas serão ouvidas no Tribunal do Júri. A expectativa é que mais de 15 pessoas prestem depoimento. Depois, como de praxe, né, parte para as partes, então, de debates, ou seja, os advogados falam, quanto o advogado de defesa do réu, também o advogado que trabalha como assistente de acusação e o promotor do Ministério Público. Ambos têm chance, então, de falar pela primeira vez e a réplica. Além disso, o próprio réu deve ser ouvido hoje aqui no Tribunal do Júri. Uma expectativa muito grande para o depoimento do Sandro de Jesus Machado, que hoje tem 29 anos. Ele já confessou, então, que matou a enteada em 2019, mas agora a defesa nega que ele teria cometido o estupro. Ele está respondendo por 3 crimes: o feminicídio, o estupro de vulnerável, que é muito chocante, mas à época do crime isso foi cogitado, já que ele teria dado R$5 para essa criança, para ela não contar sobre os abusos sexuais para a própria mãe, segundo as investigações da polícia. Além disso, ele também responde pela ocultação de cadáver, já que o corpo foi encontrado em uma mata, como a Silvana Mariano deu entrevista para nós aqui hoje. Ela que é do Observatório de Feminicídios de Londrina. Tudo começou num sábado, quando ele saiu de casa com a pequena Sara, e no domingo o corpo dela foi encontrado em uma mata na zona leste de Londrina. É uma informação que chama muito a atenção. O júri deve se estender ainda pelas próximas horas. A Maria de Jesus, que é a mãe da Sara, já prestou depoimento hoje por videoconferência. Depois do assassinato da filha, ela preferiu se mudar para São Paulo para ter uma vida nova, tentar esquecer essa tragédia, e hoje ela está revivendo todo esse drama. Hoje pela manhã ela prestou depoimento por videochamada e foi um momento muito emocionante no Tribunal do Júri aqui de Londrina. Então, nas próximas horas teremos os debates, mais depoimentos e, por fim, então, o julgamento dos 7 jurados que fazem parte do Tribunal do Júri para ter a sentença final. A assistência de acusação, então, espera uma pena superior a 20 anos de cadeia. O homem está preso desde 2019, na época do crime.
preventivamente, inclusive chegou aqui no Tribunal do Júri de Londrina, no fórum que fica na Avenida Tiradentes, escoltado por uma viatura do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná. Nós vamos acompanhar, viu, Parra, até o final esse júri e hoje, claro, se der tempo, se terminar, já teremos o resultado final no Cidade Alerta, com a apresentação do Vinícius Muganza, ou, claro, o Pedro Marconi também vai atualizar toda essa situação hoje à tarde no Cidade Alerta e nós estamos acompanhando de perto. É um caso que chamou muita atenção, chocante. O advogado de defesa ainda não concedeu entrevista, ele vai falar somente depois do resultado final. Parra. Valeu, Wesley, obrigado. É um caso bárbaro que a gente vai acompanhar. 1h18.